Bom, gente, hoje o assunto do canal é um assunto, assim, que mexe muito comigo. Vou tirar o óculos, melhor. O assunto é um assunto que mexe muito comigo, acho que mexe com qualquer pessoa, né? E por que eu decidi falar sobre esse assunto? Se vocês ouvirem vozes, não são do além, tá, gente? São gente que tá aqui em casa. E como eu precisava muito gravar esse vídeo pra vocês, não teve como. Esse assunto que eu vou falar hoje é um assunto muito importante pra mim, porque mês passado eu perdi meu tio e eu parei pra pensar, eu falei, poxa gente, eu fui falar com as minhas primas, eu nunca compartilhei o que realmente aconteceu comigo, né? Vocês estão ouvindo miado? E essa criaturinha que é a mascote do canal, que alegria, gente! Alegria. Tchau, gente! E eu nunca falei, né, que isso me fez refletir muito a perda do meu tio com as minhas primas, porque eu falei, poxa, gente, eu nunca contei pras pessoas como realmente eu superei a perda da minha mãe. É difícil falar a palavra superação, né, porque superar a gente nunca supera. A gente vai deixando com o tempo, que é o melhor remédio, acho que, da vida, levar. E hoje eu vim contar como foi toda a trajetória da minha mãe, como que a minha mãe faleceu e como que eu superei isso. Vamos lá. Há 11 anos atrás, a minha mãe descobriu que estava com câncer. Eu tinha 13 anos. E, gente, eu lembro até hoje, se fosse para desenhar, eu desenharia muito bem o cenário de como foi que eu recebi essa notícia que a minha mãe estava com câncer. Eu estava com a espátula dela no carro, atrás com a bebezinha da espátula dela, e a gente foi pegar minha mãe no hospital e ela entrou. Ela foi saber o resultado da biópsia. E ela olhou para a espátula dela no fundo, e aí a espátula dela perguntou tal, como que tinha sido o resultado, e ela olhou para ela e falou, eu tô com câncer, deu maligno. Assim, eu falando, eu tenho nitidamente a imagem na minha memória, assim, como que foi, sabe? Eu sinto o vento, eu sinto a luz do sol, é uma coisa muito estranha falar isso. Eu sinto como se eu estivesse presa naquele momento, né? Eu lembro exatamente aquele momento. E eu lembro que eu fiquei assim, estagnada, eu tinha 13 anos de idade, eu tava passando uma das fases mais conturbadas da vida de uma pessoa, né? Pré-adolescência, adolescência. E aí, assim, eu fiquei em choque, porque eu não tive nenhuma reação. Aí passou um dia, passou a noite, ela contou pro meu pai. Aí à noite, a minha mãe tava lendo, porque essa coisa de eu gostar de ler da minha mãe. A minha mãe todo dia à noite lia, e ela tava lendo a Bíblia, lendo os livros. E aí ali eu não aguentei, ali eu comecei realmente a chorar, assim, eu desabei na cama ali, eu não conseguia falar pra minha mãe o que tava dentro de mim. Aí minha mãe chamou meu pai, porque sabe aquele ponto que você chora tanto que você não consegue respirar? Eu não conseguia respirar, eu não tava conseguindo respirar. E aí eu lembro que eu dormi ali na cama com minha mãe, e meu pai acho que dormiu na sala, no meu quarto, eu não me lembro bem, mas eu lembro que eu dormi com a minha mãe ali, porque ali eu dizia pra minha mãe assim, mãe, eu não quero te perder, mãe, eu não quero que você morra. Aí meus pais falavam, não filha, sua mãe não vai morrer. Minha mãe falava, não filha, eu não vou morrer. Enfim, aí minha mãe fez a primeira cirurgia, ela tava com um câncer, o médico tirou um quarto do seio dela. E ela fez toda a quimioterapia, eu via minha mãe ficar careca, eu via minha mãe usar lenço. E eu amava quando ela usava lenço, ela ficava tão linda, ela tinha um lenço azul e as pontas brancas, e ela jogava assim, aquele imenso, eu brincava com ela, falava com o cabelo dela imenso, azul, com as pontas brancas, e era muito lindo, eu amava ela com lenço, ela prendia, gente, eu lembro tudo isso. Aos 14 anos, meus pais se separaram, que é um outro tema do vídeo que eu vou trazer aqui pro Veda pra vocês, pra compartilhar isso também da minha vida. A minha mãe e meus pais se separaram, aí minha mãe foi morar sozinha, que aí eu vou contar no vídeo também porque.
E aí meus pais se separaram, minha mãe foi morar e trabalhando, porque todo mundo que tem câncer tem uma rotina de 6 meses, depois de uma vez por ano, passar no médico pra saber se tá tudo ok. E a minha mãe numa dessas descobriu que novamente estava com câncer no mesmo seio. E aí minha mãe se revoltou, a minha mãe, ela super se revoltou, mas ela aceitou, fez a cirurgia e tirou todo o seio. Isso foi um choque muito forte para ela, como é um choque muito forte para qualquer mulher que passa por essa situação de se sentir menos feminina, de se sentir menos mulher. Vou trazer um vídeo desse para vocês falando sobre essa questão, para me aprofundar mais no como aconteceu tudo. Esse é um outro vídeo que eu vou falar para vocês. Enfim, e aí a minha mãe passou por tudo isso. E aí, como ela morava sozinha, ela foi por um tempo pra minha tia, que eu sou imensamente grata, minha tia, minha prima, os meus primos, enfim, um beijo pra você, tia Lia, meu Deus, que cuidaram imensamente pro bem da minha mãe, ficaram um tempo com ela, deram um apoio pra minha mãe. Eu falei muito nesse período por telefone com a minha mãe. E aí minha mãe fez toda a cirurgia, só que quando ela foi fazer a quimioterapia, ela não quis fazer a quimioterapia. Eu não me lembro muito dessa questão, mas eu lembro que ela não quis fazer e a minha mãe, tipo, não quis, sabe? Um monte de gente conversou com ela, mas ela não quis fazer a quimioterapia. Enfim, ela continuou a vida dela, começou a trabalhar, porque o grande sonho, acho que de todo brasileiro e da minha mãe, era muito grande de ter uma casa, morrer pelo menos e deixar uma casa pra mim. E aí aos 16 anos eu fui morar com ela. E mais ou menos quando eu tinha uns 17 anos, que eu me lembro, ela descobriu que estava com um câncer na parte óssea, no começo da coluna e em um dos pulmões. Só que ela continuou a vida normal, ela foi tentar se aposentar no INSS, enfim. E eu lembro nesse período, quando eu fui morar com ela, minha mãe disse uma coisa pra mim que ficou marcada até hoje na minha vida. Minha mãe disse assim pra mim: filha, se eu ganhar minha casinha hoje e amanhã eu morrer, eu vou morrer feliz, porque eu vou deixar uma casa pra você. E aí ela já tava encostada na SS, ela resolveu todos os problemas, gente. Ela resolveu, porque eu estudava de manhã, trabalhava à tarde, fazia aula de dança à noite. Então minha mãe resolvia todos os problemas pra mim, da casa, meu, tudo. A minha mãe, ela lutou 7 anos contra o câncer, mas uma coisa que eu aprendi muito com a minha mãe, que tá muito no meu DNA, é guerrear, é persistir, é batalhar, apesar de tudo. E aos 18 anos a gente mudou pra casinha que ela ganhou. Do mal no decorrer do dia, ela tava passando roupa e desmaiou. Mas à noite, a hora que eu cheguei em casa, eu fiquei sabendo tudo isso. Ela tava com a mão machucada, quase que o ferro caiu em cima dela, machucou ela, mas graças a Deus não aconteceu nada. E aí eu cheguei em casa, naquele dia acho que eu cheguei até mais cedo. E ela falou assim pra mim: filha, eu vou deitar porque eu não tô muito bem. Eu falei: não, mãe, vai deitar, eu me viro aqui com comida e tal. E a minha mãe acordou, ela falou: filha, eu não tô bem, eu tô com uma dor de cabeça muito grande aqui atrás na minha cabeça, né, que ela falou. E ela foi no banheiro. E aí quando ela foi no banheiro, ela me chamou, ela me gritou, na verdade. E quando eu cheguei no banheiro, tipo a sala e o banheiro, quando eu cheguei no banheiro, a minha mãe tava tendo uma crise de convulsão. E eu tinha 18 anos, gente, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Aquilo foi um choque muito grande pra mim, porque minha mãe, ela tinha abrido o chuveiro, que ela ia tomar banho, e ela tava quase se afogando na água do chuveiro. Então olha os meus braços, gente. Eu fui tentar tirar minha mãe debaixo da água e sentar ela no vaso e eu não sei, gente, nossa, é uma coisa tão rápida que acontece na vida da gente. Eu consegui deixar ela, parou de ter convulsão, eu não lembro onde nem eu deixei ela, e eu fui gritar a vizinha, e eu fui chamar o SAMU, e assim, aquilo acontece assim. E a gente foi para o hospital, eu lembro que isso foi numa quarta-feira, minha mãe ficou 4 dias internada no hospital, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. No domingo, ela tava pro quarto já, tudo, o médico chegou em mim e falou assim pra mim: olha, você é a filha dela? Sim. Você é a única filha? Sim. Porque eu era a única filha, minha mãe separada, não tinha contato com meu pai, e eu era que aguentava tudo sozinha no peito, nas costas. E ele falou assim pra mim: olha, sua mãe tá com câncer, tá? Sua mãe tem câncer já, você sabe, na parte óssea, e agora ela tá com manchas no cérebro.
As manchas delas do cérebro não tem como operar, porque um tumor é uma coisa, a mancha é outra. E onde as manchas estão, é probabilidade zero de que ela viva. E naquele momento eu fui forte, mas a hora que ele virou as costas pra mim, eu falei assim, meu Deus, a minha mãe vai morrer. E isso foi, eu tinha 18 anos, a minha mãe, ela viveu à base de remédio pra dor, ela viveu aí mais ou menos uns 2 anos, isso, 1 ano e meio. Sempre, às vezes eu tava na casa do meu namorado, as pessoas me ligavam, olha, você é filha de fulana de tal, olha, ela tava aqui no mercado, ela passou mal, tinha que ir pra Santa Casa aqui da minha cidade. Eu lembro que umas 6 vezes nesse decorrer desse tempo. Até que mais ou menos em junho, tá? Em junho, em junho de 2013, junho de 2013, eu tinha 20 anos, a minha mãe começou a passar muito mal, assim, tipo, ela estava se sentindo muito mal. E a minha mãe foi um período muito rápido, gente, de 15 dias, assim, ela não tava tendo força nas pernas, ela não tava tendo, ela perdeu, nesses 15 dias ela perdeu a força das pernas, ela perdeu o movimento dos braços, ela não conseguia mais segurar o pescoço, ela ficava assim. A fala, no domingo antes, a minha tia veio pra cá, minha tia Maria, ficou com ela. Ela tava falando, mas ela já falava meio assim, enrolada, às vezes não entendia muito o que ela falava pra mim. E ela viu minha tia, aí com muito esforço ela reconheceu minha tia, reconheceu meu marido, que hoje, na época, era meu namorado. E ela já tava com um mau hálito muito grande na boca, não conseguia comer, ingerir líquido. Eu lembro que ela queria muito beber suco de abacaxi. Eu fiz suco de abacaxi pra ela. E aí, no domingo pra segunda, ela gemia muito, gente, muito de dor. E eu falei assim, meu Deus, o que eu vou pedir pro senhor não tem nem cabimento, né? Porque eu prefiro que ela vá, em vez do que ela fique sofrendo aqui. Eu tenho muito disso, de desprender de mim pra pessoa não sofrer. E aí, gente, eu lembro que naquele dia eu nem fui trabalhar, eu fui resolver uns problemas aqui no centro da casa mesmo, resolver uns problemas. E quando eu cheguei, a minha vizinha cuidava dela da frente, porque eu ia trabalhar e eu deixava o portão, tudo ali pra minha vizinha entrar e cuidar dela, da comida, a vizinha me dava banho. Eu sou muito grata a muita gente. Eu não sei quantas pessoas, mas tem muitas pessoas que estiveram muito perto de mim, como a Ingrid, que é uma pessoa que me ajudou muito minha mãe, tinha um amor muito grande pela minha mãe. E ela desesperada, cadê você? Eu te ligava, meu celular acho que tinha acabado bateria, não lembro, ligou pra minha tia. E naquele dia o SAMU demorou tanto pra chegar e aí a gente chegou ao hospital, isso era umas 7 horas e aí eu saí pra comer numa padaria, voltei, nem comi na padaria, comi lá no hospital mesmo. Aí a mulher falou assim, entra no quarto. E a minha mãe, ela tava espumando sangue pela boca, e a mulher falou assim, limpa o sangue dela. E ali, gente, eu não tava aguentando mais. Eu comecei a orar pra Deus, eu falei, meu Deus, eu não quero ver minha mãe assim. E ali a minha mãe faleceu, nos meus braços, na minha mão, na minha frente. Muita gente fala assim pra mim, não foi certo, não era certo você ter presenciado aquilo. Ao contrário, eu pedi tanto pra Deus, desde quando eu me entendo por gente, eu falo assim, os meus pais, eu quero que eles morram na minha mão, assim, de frente comigo. A última pessoa que eles vejam seja a mim. E com a minha mãe foi assim. Eu tenho a melhor lembrança do mundo, ela ali na minha frente. Eu acho que eu não sei se vocês vão conseguir entender isso. Isso é uma coisa muito profunda pra mim estar expondo. E eu espero que vocês entendam. Ali,
ela parou de espumar e eu orando pra Deus, pedindo pra Deus vindo salvar ela. E aí a enfermeira veio, pediu pra mim sair. Ali, a hora que eu saí, eu desabei. Mas eu senti um braço forte, uma mão forte me segurando. Filha, não é agora que você vai desistir. E eu levantei, enxuguei as minhas lágrimas e enfrentei tudo aquilo sozinha. O meu marido, que hoje é meu namorado, que hoje é na época meu namorado não tava lá e chegou depois. Meu pai, eu liguei pra ele pra avisar, enfim. Mas aí minha mãe tava com um semblante maravilhoso, sorrindo. Gente, eu já fiz um vídeo aqui no canal contando, né, como superar a perda de um ente querido. É muito difícil, eu falo pra vocês, olha, não tenham forças, porque só o tempo pode superar. Quando alguém muito próximo, um pai, uma mãe, um filho morre, a gente sente um vazio tão grande. Não sei, é uma coisa que não tem como explicar. Eu posso passar a vida inteira tentando explicar pra vocês. Mas a única coisa que me deu forças foi Deus. Deus me deu muita força. E a minha própria força de superação, porque eu falava, minha mãe não vai querer eu vencer. Minha mãe, ao contrário, deixou um legado de força. Minha mãe poderia ter todos os erros do mundo, mas ela me deixou um legado de força, né? De me superar. E eu vou superar tudo isso, eu sou forte. Se eu tô passando isso, é porque eu sou forte. A morte é a única certeza que a gente tem na nossa vida, né? Eu não tenho certeza de se eu vou ser rica, milionária, se eu vou casar, se eu vou ter filho, se eu vou ser empresária, se eu vou ter dinheiro. Não, a gente não tem nada de certeza disso. Mas a morte é a única coisa que a gente tem certeza. E a gente nunca tá preparado pra morte, né? Nunca tá. E quando ela chega é um choque muito grande. Mas a única coisa que eu vou falando pra vocês, no primeiro momento parece que o mundo vai desabar, mas o mundo não vai desabar. A vida, infelizmente, ela continua sem aquela pessoa. Eu sinto muita falta de tanta coisa da minha mãe, eu sinto o cheiro da minha mãe. Tem épocas que eu lembro mais dela, por exemplo, a época do meu aniversário, a época do aniversário dela. Tem tantas épocas que eu lembro muito dela e ela não tá ali. Até o leite com chocolate que ela fazia, eu nunca mais tomei um leite tão gostoso quanto dela. Mas eu sei que a minha mãe tá num lugar melhor do que eu posso imaginar. E eu contribuí também pra ela estar naquele lugar. Porque quando a minha mãe tava aqui, eu já era evangélica. E a minha mãe, ela não ia em igreja nenhuma. E a minha mãe, ela tinha muita mágoa. Ela tinha muito rancor do meu pai, de muita gente. E eu acho que se eu não tivesse estado, na época estado tão bem com Deus, a minha mãe não teria sido salva. Talvez a minha mãe poderia morrer pro inferno. E eu não sei a crença de quem tá assistindo esse vídeo, mas enfim, essa é a minha crença. Eu acredito muito, eu creio muito nisso. Minha mãe morreu super bem, feliz, em paz. E esse é um conforto muito grande pra alma de quem fica, né? E o que eu posso dizer, gente? Que o tempo é o melhor remédio. Esperar, todos nós vamos esperar. Saudade sempre vai existir. Mas quando a gente estiver triste, a gente sempre lembrar do que aquela pessoa deixou de bom pra gente, do que aquela pessoa ensinou. Por isso que eu sempre digo, viva os melhores momentos com as pessoas que estão ao seu lado. Briga, rancor, mágoa, ressentimento não vai levar a lugar nenhum ninguém. Vamos ser felizes, vamos deixar essas coisas que são tão pequenas perto do amor. Vamos viver, vamos amar os nossos familiares, amigos, vamos amar as pessoas, mesmo que elas não mereçam, mas vamos amar elas. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu tenha ajudado vocês. Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima e tchau!